Dragon Ball Z versus Yu Yu Hakusho, a diferença gigantesca de poder entre os dois universos. Quando falamos dos dois maiores animes de luta de todos os tempos, dois nomes estão obrigatórios: Dragon Ball Z e Yu Yu Hakusho. Ambas as obras marcaram gerações, influenciaram praticamente todos os shonens modernos e apresentaram personagens incrivelmente poderosos. Porém, existe uma dúvida que divide os fãs há décadas: os personagens mais fortes de Yu Yu Hakusho chegam perto do nível de guerreiros de Dragon Ball Z? A resposta exige uma análise profunda, porque embora os personagens de Yu Yu Hakusho sejam extremamente poderosos, Dragon Ball Z opera em uma escala completamente diferente. Hoje vamos entender exatamente onde está essa diferença. Deixa seu like, curte, comenta e compartilha, e sem delongas, vamos ao vídeo. O que está fazendo? Quanta energia! Não pode ser! Ele está pensando em lançá-la contra a Terra, mas... Não podemos lançar isso de volta! Vamos começar falando da escala de poderes. Primeiramente, começaremos com Dragon Ball. Este anime é um universo que evolui constantemente sua escala de destruição. Na saga Saiyajin, já encontramos indícios disso. Vegeta afirma que poderia destruir a Terra utilizando seu Gallic Roll. Mesmo que alguns fãs questionem essa afirmação, ela se torna perfeitamente plausível quando observamos feitos posteriores. Eu não preciso mais deste planeta imundo! Agora todos vocês vão explodir em 1000 pedaços junto com a Terra! O que disse? Tente se esquivar, se puder! Mesmo que sobreviva, a Terra explodirá! E todo esse poder total é apenas o início do anime Dragon Ball Z. Também temos, há pouco tempo depois, vemos Frieza destruir o planeta Vegeta praticamente sem esforço. O mais impressionante é que Frieza nem estava usando seu poder máximo. Ele simplesmente lança uma esfera de energia e um planeta inteiro desaparece. Não estamos falando de destruir uma cidade, estamos falando de destruir um continente. Estamos falando da completa aniquilação de um corpo celeste. Impressionante! Vejam que lindo, soldado Zabon, soldado Dodoria! Esse brilho é maravilhoso! A partir deste momento, ou melhor, no anime Dragon Ball Z, fica claro que Dragon Ball já entrou no nível planetário. Mais tarde, durante a saga de Cell, a escala sobe ainda mais. Cell Perfeito declara que poderia destruir a Terra inteira utilizando um único Kamehameha. Muitos acreditam que isso era apenas arrogância, mas dentro da lógica da série, essa afirmação faz sentido. Está aumentando o Ki ao máximo. O que vai fazer? Pare, Cell! Você não pode fazer o Kamehameha com esse excesso de energia! Afinal, personagens muito mais fracos já demonstraram energia suficiente para destruir luas, continentes e ameaçar planetas. Além disso, quando Frieza retorna à Terra, no início da saga dos androides e Cell, na luta contra Trunks do futuro,
Ele deixa claro que destruir o planeta seria uma opção caso não conseguisse vencer. O próprio Rei Cold, o pai de Frieza, não demonstra surpresa diante dessa possibilidade. Isso mostra que destruir planetas gera algo normal entre os seres mais poderosos daquele universo. Frieza, acabe logo com este planeta! E já vou me carregar de Goku lá no espaço! Este planeta vai explodir! Frieza, vamos embora! Esse nível de destruição planetária existe com frequência no anime Dragon Ball Z. Agora, com isso, devido a toda essa energia de destruição planetária do anime Dragon Ball, isso significa que o Yu Yu Hakusho também trabalha com uma escala bem diferente. Vamos agora observar tudo sobre o universo de Yu Yu Hakusho, referente à destruição de território, planetas e etc. Mais precisamente, analisando o nível dos yokais de classe S. Por favor, prestem bastante atenção. São de categoria B os monstros do nível de Toguro. Então Toguro pertence à categoria B? Aquele gigante pertence à categoria B? Observe que Toguro era bastante forte, porém ele não tinha poder ou poder bruto de nível de destruição planetária. Yu Yu Hakusho segue uma abordagem diferente, principalmente na primeira saga, ou melhor, na primeira grande saga, que é a saga do Torneio das Trevas, mas com o passar do tempo, na saga Capítulo Negro em diante, o nível de evolução de poder muda bastante. Aumenta o espaço. Nas profundezas do inferno moram monstros de categoria A e os supermonstros que se classificam como categoria S. Nem mesmo nós conseguimos chegar perto deles, então não adianta. Ou seja, durante grande parte da obra, os personagens possuem feitos muito mais modestos se comparado ao início de Dragon Ball, ou melhor, Dragon Ball Z. Mesmo durante o Torneio das Trevas, os lutadores mais fortes demonstram capacidade para destruir áreas relativamente limitadas, quando comparadas ao que vemos em Dragon Ball Z. Porém, tudo muda na saga do Capítulo Negro, a saga de Sensui. É nesse momento que Yoshihiro Togashi apresenta a Sensui. Ele não é apenas poderoso, ele é um ser que transcende completamente o nível dos inimigos anteriores. Segundo o Sr. Koema, indivíduos de classe S possuem um poder tão elevado que sua simples presença representa um perigo para o mundo humano. A partir daí, a obra sugere uma escala muito maior do que tudo que havia sido mostrado anteriormente. Bom, existe uma poderosa força que protege o mundo dos homens. Essa barreira foi criada para impedir que os monstros de categoria SA venham para a Terra. Mas havendo uma chance, os monstros inferiores da categoria B passam sem dificuldade pela barreira. Conseguem passar, é? Neste episódio, o Sr. Koema explica que os monstros de categoria A e principalmente os monstros, os yokais de categoria S, podem causar danos massivos a um território, um país e até a um continente. Isso é tão perigoso assim? Os monstros da categoria A são mais perigosos que vários monstros da categoria B? É isso que está dizendo? Olha, se o monstro da categoria S invadir a Terra, o mundo estará perdido. Entenderam agora a dimensão do poder de um yokai classe S? Em Yu Yu Hakusho, já na saga Capítulo Negro, é explicado sobre esses yokais poderosos. Na saga dos Três Reis, que aparece tanto Raizen, Yomi, Mokuro e também os aliados de treinamento de Raizen. E também Sensui Shinobu,
que já é bastante forte na saga Capítulo Negro, onde diz que ele é um ser de categoria S inferior. Certeza de que ele se enquadra no monstro de categoria S. O quê? É de espantar, mas por enquanto o Sensui está manifestando a força mínima. Sem fazer muito esforço, ele conseguiu quebrar o braço do Yusuke. Você também tá duvidando, é? Seria muito bom se isso não fosse verdade, porque jamais imaginávamos que ele fosse tão forte. Ele tem realmente o poder de acabar com todos os homens. Entenderam agora? O próprio rei falou que Sensui se enquadra na categoria S e tem o poder de acabar com todos os homens. E no caso, perto de Raizen, Sensui não era nada, ele foi literalmente espancado. Agora vamos falar sobre o caso de Sensui e o brilho Seikoki. Um dos pontos mais importantes da série envolve o Seikoki. O Seikoki é a chamada energia sagrada utilizada por Sensui. Quando ele revela esse poder, fica evidente que está em um patamar completamente superior aos demais humanos espirituais. O próprio Sensui afirma que liberar totalmente essa energia no mundo dos homens poderia causar danos catastróficos. Por isso ele preferiu lutar no Makai. Mas aqui existe um detalhe importante. Esse ar é brilho sobrenatural. Brilho sobrenatural. O que é isso? Não pode ser. Eu não posso acreditar no que estou vendo. Nem mesmo Genkai pôde adquiri-lo. E olha só pra isso. Em menos de 10 anos você conseguiu. Esse detalhe interessante é que Sensui nunca afirma claramente que destruiria o planeta inteiro, da mesma forma que Frieza destruiu o planeta Vegeta. A interpretação mais aceita entre muitos fãs é que sua energia poderia causar desequilíbrios massivos, destruição em larga escala e até ameaçar a sobrevivência da humanidade. Isso é extremamente impressionante, porém ainda não equivale necessariamente à destruição instantânea de um planeta. E agora que esclarecemos sobre Sensui Shinobu, vamos falar sobre os yokais classe S, que eles podem destruir o mundo ou não. Vamos agora analisar essa questão. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino para receber todos os nossos conteúdos. Sobre a questão dos yokais de classe S, essa talvez seja a maior discussão envolvendo Yu Yu Hakusho. Koema afirma que um yokai classe S poderia destruir um país ou até mesmo o mundo, como foi mostrado anteriormente aqui nesse mesmo vídeo. Porém, o que exatamente significa destruir o mundo? Existem duas interpretações possíveis. A primeira interpretação é literal, ou seja, destruir fisicamente o planeta. A segunda interpretação é destruir a civilização humana, devastar continentes e causar uma catástrofe global. O problema é que a obra nunca mostra um classe S destruindo um planeta. Raizen, Yomi e Mukuro são absurdamente poderosos. No entanto, nenhum deles realiza um feito comparável à destruição do planeta Vegeta, como ocorreu na saga de Namekusen em Dragon Ball Z. Por isso, muitos especialistas em escalas de poder colocam os maiores personagens de Yu Yu Hakusho abaixo do nível planetário demonstrado por Dragon Ball Z. Porém, pode ser uma questão de teoria. Os personagens de Yu Yu Hakusho, como Yomi, Raizen e Mukuro, podem causar destruição planetária. Porém, a questão é que isso não é demonstrado na prática como ocorre em Dragon Ball Z. Entendem aonde eu quero chegar nessa questão? E agora, analisando essa questão, vamos falar novamente sobre Sensui Shinobu. Ele era um deus ou tinha o poder comparado de um deus? Outra frase frequentemente mal interpretada é quando Sensui
comenta que em tempos antigos ou tempos remotos, na dublagem antiga, pessoas com poderes semelhantes aos deles eram consideradas deuses e anjos da mitologia. Muitos fãs confundem essa fala com a declaração de nível divino, mas não é isso que a série está dizendo. Sensui não está afirmando que possui o poder de Zeus, Odin ou dos deuses de Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo. O que ele quer dizer é que seres humanos antigos, sem conhecimento científico, provavelmente enxergariam indivíduos capazes de voar, lançar energias e derrotar exércitos como entidades divinas. É uma observação sobre a percepção humana, não sobre a escala cósmica de poder. Portanto, essa fala não coloca os personagens de Yu Yu Hakusho no mesmo patamar de deuses mitológicos ou divindades de outros animes. Vamos ver aqui o episódio que Sensui acaba falando sobre isso. Dizem que os anjos realmente existem. Em tempos remotos, pessoas que tinham poderes extras como eu eram consideradas anjos. A energia funde com a natureza. Portanto, este tipo de evento da maldade é um pouco mais difícil de ser manipulado. Ou seja, quando analisamos os feitos concretos, Dragon Ball Z está claramente acima de Yu Yu Hakusho. Dragon Ball Z possui destruição confirmada de planetas, diversos personagens com poder planetário, feitos envolvendo espaço-tempo e dimensões, escala de combate absurdamente superior, personagens capazes de ameaçar mundos inteiros com ataques diretos. Enquanto isso, Yu Yu Hakusho apresenta yokais classe S capazes de ameaçar a humanidade, poder suficiente para devastar países e possivelmente o mundo, energia espiritual capaz de afetar a estabilidade do mundo humano, interações com barreiras dimensionais e o Makai. Porém, falta demonstrações claras de destruição planetárias, equivalente às que vemos em Dragon Ball Z. Por isso, a conclusão mais equilibrada é que os personagens mais fortes de Yu Yu Hakusho alcançam níveis extremamente elevados dentro do próprio universo, porém ainda permanecem abaixo dos maiores guerreiros de Dragon Ball Z quando falamos de poder destrutivo bruto. Frieza, Cell e os Super Saiyajins operam em uma escala planetária comprovada. Já Sensui, Yomi, Mokuro e Raizen operam em uma escala global extremamente perigosa, porém sem os mesmos feitos explícitos de destruição planetária. E é justamente essa diferença que faz Dragon Ball Z ocupar um dos maiores níveis de poder da história dos animes shonens de batalha. Bom, amigos otakus, chegamos ao final de um vídeo onde a gente explicou essa questão do poder do nível bruto de Dragon Ball Z e de Yu Yu Hakusho. Apesar que Yu Yu Hakusho também tem um nível muito poderoso dos yokais de classe S que podiam destruir continente, país e até a civilização, no caso matar todos os homens, os seres vivos, mas não destruir completamente o globo terrestre, um planeta, por exemplo, coisa que acontece e é concretizada em Dragon Ball Z já no início, na saga dos Saiyajins com Vegeta. Com seu poder, Vegeta e Goku iriam evoluir ainda muito mais até o Dragon Ball Super. Ainda não se compara com a escala interplanetária de Dragon Ball Z. Então, se você gostou e concorda com o nosso vídeo, deixa o like e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu. Se você discorda, também deixa aqui abaixo nos comentários por que discorda. Acha que o Yu Yu Hakusho tem um nível tão poderoso como o Dragon Ball Z? Tudo isso aqui a gente vai poder interagir, certo? Então chegamos ao final deste vídeo. Vamos fazer aqui também outro vídeo só falando do nível de poder de Yu Yu Hakusho, sobre a questão de Yusuke poder atravessar, no caso migrar para o mundo das trevas, sem no caso a necessidade do esquadrão do mundo espiritual. Vamos falar sobre todos esses temas. Então não perde tempo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.